Questão 141, caderno amarelo. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro abaixo. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? E aí, meus queridos alunos, mais uma questão, de análise combinatória. E essa aí não foi das mais difíceis, hein? É uma questãozinha para você acertar mais uma. Quando você tem uma questão de análise combinatória, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se você tem um agrupamento ordenado ou não ordenado, Para isso, você monta um exemplo e troca a ordem. Se alterar, é porque a ordem é importante. Você vai ter um agrupamento ordenado. Se não alterar, é porque a ordem não é importante. Você terá um agrupamento não ordenado, ok? Bom, nesse exercício, então, fala a respeito de um grupo de amigos, que vão disputar lá algumas partidas de videogame, já que eles não são adeptos de esporte, Deve ser tudo bem barrigudinho assim, igual eu, mais ou menos, nem tanto, Mas eu vou montar um exemplo para ver se isso aí é ordenado ou não. Então você pensa lá, um atleta A vai disputar uma partida com um atleta B. Então você vai ter uma partida A versus B. Montei um exemplo, vou trocar a ordem. Se eu tiver o atleta B vezes o atleta a partida será a mesma? Sim, será a mesma. Então trata-se de um agrupamento não ordenado, Troquei a ordem ali, não alterou nada. E quando é não ordenado, você deve usar combinação, Eu recomendo aos meus alunos, quando você tem agrupamento ordenado, nós resolvemos pelo processo de contagem. Quando é não ordenado, eu calculo combinação, Bom, e como é que você calcula uma combinação? Então, se você está meio esquecido aí como é feito um cálculo de combinação, eu vou montar dois exemplos para a gente dar uma recordada. Então, se você vai calcular combinação de 10, 3 a 3, você vai abrir o número 10. O que é isso, abrir um número? Você vai conseguir obter aqui produto de alguns fatores e você vai começar pelo 10 e vai diminuindo de 1 em uma unidade. Então seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 e assim por diante, mas quando é que eu paro? Quando você tiver essa quantidade aqui, de fatores. Então vou parar lá no 8, porque eu já tenho 1, 2, 3 fatores. Lembrando que fatores são os componentes do produto, Tanto é que você fala a ordem dos fatores, não altera o produto. Então aqui eu tenho 3 fatores, essa quantidade aqui. Depois você divide pelo fatorial desse número, 3 fatorial. E aí faz 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2. E vai fazer simplificações, não é fazer conta, fazer simplificação. Esse com esse aqui dá 3, esse com esse aqui dá 4, 120 é o resultado. Mais um exemplo, se você for fazer combinação de 8, 2 a 2, eu vou abrir o 8 até eu conseguir 2 fatores, então vai ser 8 vezes 7, e agora eu vou dividir pelo 2 fatorial. Parei no 7 porque eu já tenho 1, 2, 2, essa quantidade aqui de fatores, Isso aqui vai ser 8 vezes 7, sobre 2 fatorial, que é 2, vou simplificar, 4 vezes 7, 28. Então, quando você tem 8 amigos, uma partida é obtida com 2 deles, 8 amigos, 2 a 2, você terá 28 partidas. É o exercício. Ele pede, se tiver 8 amigos,
quantas partidas serão realizadas. Portanto, a resposta correta é a letra E. Ok? Uma questão mais simples, concorda? Tudo bem? Entendeu direitinho?